Temos a honra de receber na sala Isabel Pimentel de Castro Pinto, o grande produtor de teatro e de arte e de integração com a sociedade, de programas de meio ambiente, Danilo Santos de Miranda, diretor do SESC de São Paulo. Eu já pedi até licença ao Danilo, e nós vamos conversar com a notícia e depois nós vamos continuar prestando uma homenagem ao SESC na figura, que não pode mais estar aqui entre nós, porque já não está mais entre nós, do Antunes Filho, que é o diretor de teatro que brilhou no Centro Popular lá do teatro dele, lá no SESC da Rua Vila Nova, e também em outras produções que eu vou citar aqui para vocês, meus amigos. Danilo é campista, Campos de Goytacazes. Tem 80 anos, mas tem porte de 78, 79, né, Danilo? E hoje Danilo é uma figura tão paulistana quanto foi o nosso citado Antunes, nasceu na Bela Vista, né? É verdade. Danilo, como você recebeu a notícia de que o presidente da Embratur, o Freixo, lá do Rio de Janeiro, está querendo dar uma mordidinha na grana do Sistema S, ou seja, no enorme trabalho social do SESC, do SESI, do SENAC e do SENAS. Ô, Neumann, eu agradeço a oportunidade de falar sobre isso, mas, na realidade, o que ele queria não é uma simples mordidinha. Para nós, talvez, o São Paulo fosse pequena ou algo menos expressivo, mas para outros estados do Brasil seria realmente uma catástrofe muito mais profunda. Então, trata-se de uma medida muito inadequada, a proposta de retirar recursos do SESC e do SENAC para manter a divulgação ou fazer a divulgação do Brasil no exterior, como se isso fosse também possível dentro de uma missão institucional que nós recebemos. Então, o recurso que nós recebemos não é para manter apenas a instituição, mas é cumprir o papel dela, é realizar a ação, é fazer um trabalho sério, é cuidar da educação permanente, é ter escolas pelo Brasil todo, que o caso de SESCs do Brasil todo tem, é o caso de realizar um programa voltado para cultura, para a educação permanente, como disse, para atividade física, para alimentação, para todo um projeto, um programa, um pacote, digamos, de bem-estar social. O que é bem-estar social? É tornar a vida das pessoas melhor. Então, essa é a nossa missão. Então, querer com isso retirar como se não fosse importante, como se estivesse sobrando, como insiste em dizer, de maneira absolutamente equivocada, né? Não há sobra. O que existe é recursos provisionados para determinadas finalidades, tipo investimento, tipo enfrentamento de situações delicadas e complexas que a gente sempre tem. Então, é uma questão absolutamente normal de qualquer organização séria que pretende desenvolver o seu trabalho. Então, na realidade, eu recebo essa notícia com muito espanto, com muita indignação até, porque não tem absolutamente nenhuma vinculação com a realidade efetiva, com o que você observa. Olha, Danilo, você esqueceu de dizer que são 31 mil vagas gratuitas de ensino profissional que estão ameaçadas, não é isso? Exatamente. Em quantas cidades aqui? Eu notei aqui o número de cidades. Mais de 100. Se Mais de 100 cidades. No caso do SENAC, isso aí diz respeito mais ao SENAC. É verdade, é isso mesmo. É um absurdo, porque, na realidade, é um desconhecimento sobre o que é feito. Na realidade, é isso. Alguém que mora em algum lugar privilegiado desse país e não tem conhecimento da realidade à sua volta, que está acontecendo no sertão, que está acontecendo no norte e nordeste, e Eu fecha nasci os no olhos para sertão. uma realidade brasileira
mais completo. Eu nasci no sertão e fui criado em Campina Grande, onde Você é um homem do sertão da eu Paraíba, sou você é de muito bem. Uiraúna, terra Eu não da sei Luísa exatamente qual é a Erundina, sua do cidade, é Abel. Catolé da Roça? Uiraúna, Uiraúna. Uiraúna, Uiraúna. terra da Luísa Uiraúna. Erundina, Pois então, do meu Barro amigo de Chico Alencar, César, que é do Catolé do Roça. É? e o Zé Ramalho de Brejo do Cruz, lá pertinho. Mas aí eu tomei a O liberdade. Chico César é de Catolé. Chico César de Catolé do Rocha, Zé Ramalho de Brejo do Catolé do Cruz, Roça. Elba Ramalho de Conceição do Piancó, e por aí afora, haja sertão. Eu tomei Poxa conhecimento do vida, SESC, gente ilustre. eu tomei conhecimento do SESC na minha infância, em Campina Grande, em cuja unidade do Olha, SESC lá, a minha mulher, Isabel Pimentel de Castro Pinto, ela deu aulas. A Isabel é doutora em História da USP e olha, que na maravilha. juventude deu aulas no SESC de Campina Grande e é testemunha da qualidade, da Campina Grande tem um competência. belíssimo SESC, tanto cultural como esportivo. Tem um SESC esportivo muito forte também lá. Sim, Campina sim. Grande tem uma unidade muito firme do SESC, muito bem instalada. Lá em Campina Grande, eu tive a oportunidade de ver na minha adolescência um dos melhores times de futebol de salão do Brasil, atuando lá Não com o apoio diga. do ginásio do SESC, etc. Isso. Olha aqui, mas eu pedi licença Oh, que beleza. ao Danilo para falar de uma pessoa que foi muito ligada a ele, que é o Antunes Filho. Eu conheci o Antunes, e aí Aham. o SESC vai entrar na história, mas eu não conheci o Antunes no SESC. Eu era crítico de cinema do Estadão e conheci o Antunes Sei. dirigindo Vestido de Noiva, o maior clássico do teatro brasileiro, do Nelson Rodrigues, aquela Na famosa direção do televisão ou no Zimbisco. teatro? É, Ah, na, no teatro ou na, na televisão? No na eu vi na televisão TV, ou no teatro? eu vi na TV, Na TV. na Isso mesmo. TV, na TV Cultura, e TV agora, Cultura. recentemente, revi na Sesc TV, né? Por isso que eu falei Sesc, e porque Ah, olha que maravilha. o Antunes é um personagem do Danilo e do Sesc, porque depois eu vou Verdade. aqui contar para vocês essa experiência. Primeiro, esse Vestido de Noiva, que eu considerei uma obra-prima da televisão brasileira, a direção do Antunes era em preto e branco ainda, com a Verdade. Natália Timberg, Lilian Nemeth, etc., né? Sei. Depois eu vi as direções do Antunes lá naquele prédio do Dr. Villanova, do Sim, no Teatro, Sesc Sesc Consolação hoje. é, que é ali Teatro o, Antu- Anchieta. o Teatro Anchieta, e ali Anchieta é o nome do meu pai, ainda tem essa, Opa! José de Anchieta. E aí ali eu vi, por exemplo, o melhor espetáculo de teatro que eu já vi na minha vida. Era um trabalho, e para você ver o tamanho, a dimensão do SESC, um trabalho que foi montado da sala do Antunes, lá no prédio, não foi no teatro, com uma alemã chamada Nelly Franco. Nelly Frank. Foi É, montado num ginásio que fez uma plateia circular, que uma, você mudava de lugar. a arquibancada da plateia ia movendo, Movia. porque o Nelly Frank. protagonista, o protagonista tinha paralisia cerebral, e é um texto do Roman Valle-Inclán que foi Valle adaptado Inclán. e foi dirigido pela alemã Nelly Frank, que caiu Que vivia na pela Bahia, Bahia. chegou pela Bahia, É, chegou a São Paulo e ao Espaço do Antunes. Você viu esse espetáculo, é claro. vi, claro, vi mais de Qual é a uma vez lembrança que você até, tem dele, Danilo? porque eu estava muito entusiasmado com aquela ideia dela de fazer uma plateia circulante. Tinha lá um grupo de pessoas que a plateia era arquibancadas colocadas sobre rodas e aquilo ia rodando de acordo com as cenas que iam acontecendo no meio, no centro, né? Era realmente algo extraordinário. Mas aquilo foi num ginásio nosso. Nós tivemos que fazer um estudo, Neumann, para saber se o ginásio suportava aquele peso todo. E foi realmente Imagina. feito
na época, muito cuidadoso, e permitiu que esse Valle Inclán pudesse ser colocado lá, que era um autor espanhol adaptado ao sertão do Brasil. Por um Lembra-se alemão. disso? Por um alemão. Por um alemão. E, se Era eu não uma me engano, mistura o do latim marido é que das nações traduziu o texto. inteiras. É Se não me verdade. engano, foi o marido dela quem traduziu o texto. Isso Foi? aconteceu, isso aconteceu ainda no século XX, em 1998. Mas antes 98. disso, eu quero saber o que é que você lembra do espetáculo Val da Sarapalha, baseado na novela Esse, Sarapalha, para de mim, João foi um dos Guimarães Rosa. maiores espetáculos até hoje que eu já assisti. Texto de Guimarães Rosa, adaptado por um paraibano e pelo grupo Piolim da Paraíba, na época dirigido por Luiz Carlos Vasconcelos, excelente diretor, famoso Palhaço Chuchu, entre outras coisas, entre os diversos personagens que ele representa, diretor, ator, homem do teatro, extraordinário, e que trouxe esse trabalho para a gente de maneira bastante, digamos, inovadora. Havia um rapaz que fazia um papel de um cachorro em É. cena e que era um cachorro. Você não viu o rapaz, mas você viu o cachorro, né? Que era uma luta entre dois primos em torno de uma mulher, uma coisa muito interessante, muito própria, num sertão do sertão do sertão, perdido em algum lugar, né? Um texto maravilhoso do Guimarães Guimarães Rosa. e que o Luiz Carlos Vasconcelos colocou no palco brilhantemente. Teve uma Luiz, carreira no SESC, né? Uma carreira brilhante aqui conosco, e tinha já, e teve depois, logo em seguida, uma carreira em muitos teatros pelo Brasil afora. Foi um espetáculo extraordinário. Val da Sarapalha, belíssimo. o Luiz Carlos Vasconcelos ficou famoso no Brasil inteiro porque fazia papel do Lampião nas séries do Cangaço, É inclusive na Globo, verdade, né? é verdade. E tem esse grupo de teatro Depois, Piolim, que é um grupo de vanguarda. Você lembra qual foi o teatro que ele montou, o Sarapalha, aqui? aqui em São Paulo, além do SESC, não, ele foi no SESC Consolação que nós fizemos. Foi lá no Sesc E fez no Consolação. palco giratório. O SESC Nacional, sediado no Rio de Janeiro e com ações no Brasil inteiro, levou para o Brasil inteiro esse espetáculo num programa chamado Palco Giratório, que é um programa que o SESC Nacional desenvolve há muito tempo, e nós, inclusive, participamos dele, levando espetáculos do Brasil de um lado para outro. É. Isso, se eu E não me teve engano, também no SESC Santo André. também foi aí pelos anos 90, né? Foi. 1992. Puxa vida, é mais antigo ainda. Mais antigo do que a Nélia Franco. É. Nem tem mais referência. Eu estava tentando procurar na internet referências a Nelly Frank. Não tem mais, eu não vi, não sei se ela continua na Bahia, se depois disso Pois é. voltou para a Alemanha, não sei. Eu vou lhe passar informações, porque eu conheço muito bem uma amiga dela, a Aninha Franco, que tem um restaurante lá no Pelourinho, lá, a Ah, não República. vi. Ah, É. E aí ela vai me dar notícias da Nélia Franco, que era amiga perfeito. dela. Maravilha, maravilha. Agora, minha grande lembrança do Antunes é um espetáculo que talvez, né, o Danilo, você que produziu tantos espetáculos maravilhosos, pode ser equiparar até com o Vestido de Noiva dos Zembins, que é o Macunaíma, de Ah, 1978. sim, o Macunaíma tornou o Antunes uma figura absolutamente extraordinária no plano até mesmo internacional. Você sabe que eu tive a oportunidade de já visitar festivais pelo Brasil, pelo mundo afora, França, Itália, Inglaterra, outros países da Europa, Estados Unidos, etc. E a referência do teatro brasileiro atual, com frequência, é o Macunaíma de Antunes Filho, né, que teve a oportunidade de ser mostrado também no exterior. Realmente foi extraordinário o trabalho que o Antunes fez, e é curioso porque o Macunaíma liga um pouco antes do SESC e no SESC, porque antes do SESC ele já tinha feito o Macunaíma no Teatro São Pedro, na época
dirigido pelo Klabin, como chamava-se, o Segal, a Beatriz Segal e o marido. E ele fez esse teatro lá durante. Era um espetáculo longuíssimo, longuíssimo, de horas, né? E quando ele vem para o Sesc, ele vem em 82, começa a preparar. Uma das peças, das primeiras peças que ele remonta é Macunaíma novamente. Só que dessa feita, quando eu assumi junto em 84, ele estava terminando a preparação, tinha o Macunaíma, tinha um Shakespeare, que era o Romeu e Julieta, com a Julinha Gunn estreando com 18 anos, e mais o Pâmio, que é um menino diretor que está até hoje aí atuando, e tinha o Nelson Rodrigues. E teria tido, se não fosse um pequeno probleminha autoral com o nosso querido Suassuna, também paraibano barra pernambucano, às vezes, eu confundo um pouco, mas eu sei que ele nasceu na Paraíba, mas Nasceu fez a no. sua carreira O Danilo, no ele nasceu no Palácio da Redenção. O pai era governador. Uma vez ele foi barrado porque não estava de gravata, e aí ele falou para o guarda: Meu amigo, a primeira vez que eu entrei aqui nesse palácio, entrei foi nu, viu? Entrei nu. Isso era ele, contando as histórias dele. Então, É, era uma das pessoas, eram Macunaíma. quatro. Mas ela caiu por razões, questões autorais, que na época havia um certo desentendimentozinho entre Antunes e Suassuna, que eu tive o prazer, anos depois, de De desfazer. restabelecer, e foi feito o Policarpo Quaresma. Não, Policarpo Quaresma não, foi feito o Quaderna, Caderna. Quaderna, que Personagem é o principal da personagem da Pedra do Pedra do Reino. Reino. Pedra do É, da Reino, Pedra Pedra do do Reino. Reino. Foi É. feito depois com autorização e com assistência, e ele fez o Teatro Santa Isabel em Recife depois também. Foi muito legal. E então os dois se entenderam muito bem. Eram duas figuras extraordinárias Dois e gênios. acabaram se entendendo. E aí eu vi Macunaíma novamente, mais, digamos, nesse contexto do teatro de repertório que ele começou a fazer em 84, em abril de 84. Protagonista era um gênio. E um dia desse eu ainda ouvi numa peça aqui, o Cacá Carvalho, Cacá Carvalho estava conosco paraense aqui de ontem, Belém. esses dias, na campanha que estamos fazendo aí contra essa redução da arrecadação dos recursos do SESC. Ele participou da nossa intervenção, nossa manifestação na frente do Teatro Municipal nessa semana, e fez um pronunciamento também. O Kaká é um querido amigo até hoje, fez uma carreira brilhante não apenas no Brasil, mas no exterior também. Foi para a Itália, teve em Pontedera com um grupo de teatro muito importante e tem trazido peças muito significativas até hoje. É um grande ator, é um homem nascido no Pará, se não me engano, Belém do Pará. Belém do E, Pará. e foi também popularíssimo nas ruas do Brasil como Jamanta, personagem de É novela da verdade, Globo. mas ele está até hoje, sei lá, faz novela, faz séries, essas coisas agora que a Globo tem feito, ele tem trabalhado lá também. É uma O, figura muito. Fez conosco um Pirandello, fez conosco alguma coisa mais recente, e sempre muito atento ao teatro, muito. Sei lá, o grupo de teatro aqui, o teatro em São Paulo tem sido realmente exemplar e tem trazido figuras da mais alta relevância. Também outros teatros feitos pelo Brasil afora, Piolim é um deles, né? E outros grupos que se desenvolveram à sombra de figuras como Pascoal Carlos Magno, enfim, outras figuras importantíssimas pelo mundo, pelo Brasil afora, né? Lá no Norte, Nordeste mesmo, tem a própria Nelly Frank, aqueles meninos da Bahia que se transformaram em atores até bastante conhecidos, como Bitcha, como Lázaro Ramos, como esse menino que fez o Wagner, né? Que fez vários filmes também, está até dirigindo. Wagner Então, Moura. realmente, Norte e Nordeste, o Nordeste em particular, tem trazido grandes experiências no teatro também.
brasileiro. O Macunaíma produziu coisas fantásticas. Eu me lembro muito do meu amigo Sábato, meu amigo Sábato Sábato Magaldi. Magaldi, temos um livro feito das crônicas, das críticas dele, que é um belíssimo livro, organizado pela sua viúva na época, hoje já falecida, Edna Van Steen. Edna Van Steen, atriz de um dos filmes que eu vi na minha adolescência, A Garganta do Diabo, Não sobre a Guerra diga. do Paraguai. E Olha, o Sábato, que escrevia no Jornal da Tarde, meu amigo pessoal, nós frequentávamos a casa dele na Praça Buenos Aires, lá com a Edna. lá, E o Sábato criou uma expressão que cabe direitinho no Antunes por causa da montagem de Macunaíma, que é a expressão encenadores-criadores. Né? Está num livro dessa grossura que o Sábado exato. lançou. Né? Nós fizemos nas nossas edições SESC. Só, olha aqui, o Freixo, sabe o que é livro? Tu já ouviu falar em livro, né, Freixo? Livro é uma coisa assim, que tem um monte de papel e tem uma capa dura, e o dele era enorme, todo mundo leu, viu, Freixo? Menos você, é claro, que não lê, né? Bom, então é o seguinte, o impacto do Macunaíma foi grande também no SESC, né, Danilo? Porque vocês mudaram o nome Sem dúvida. de Grupo Pau Brasil para Grupo Macunaíma, né? Exatamente. Primeiro, o Antunes era um homem da formação além do espetáculo, ou seja, ele fazia o espetáculo brilhante. Eu me lembro que numa cena que chama atenção até hoje, do Romeu e Julieta, em que a guerra entre as duas famílias, os Montecchios e os como é que chamam os outros, que se desentenderam. Capuleto. Capuleto de um lado, Montecchio do outro. E ele fez uma cena maravilhosa, que o palco vazio, completamente vazio, com bolas vermelhas de um lado e brancas de outro, sendo atiradas no meio. Então, aquela quantidade imensa de bolas, assim, enchendo o palco inteiro. Era a guerra entre os Montecchio e os Capuletos. Que coisa incrível. Eu falei, gente, isso é genial, um cara que saca a simplicidade de uma cena dessa. Não tinha ator em cena, só tinha bolas dos dois lados. Né? Isso para... Eu me lembro dessa cena do Romeu e Julieta, que ele colocou a Júlia Gant numa escada, no alto, e o Pâmio subindo, que não era a figura da janela, que o Romeu subia para poder ver a Julieta e levar a cena da sacada. Pois é, na sacada. Tudo muito bem. Danilo, você também é do tempo daquela chanchada aí que o Otelo, grande, o genial Otelo, fazia a Julieta e o Oscarito. Lembro, o Oscarito. Sem dúvida. Olha, aquilo é antológico, hein? Antológico. No cinema mundial, aquilo. A chanchada. Uma chanchada perfeita. Até hoje, Montecchio luta contra Capuleto no interior do Nordeste, a briga do Exu, né, que o Luiz Gonzaga falou. A briga de Catolé do Rocha, os perretistas contra os liberais, né, em 30, né? A Paraíba tem uma tradição de uma luta política intensa, né? Intensa, pois é. Que aconteceu na Velha República, né? Que aconteceu e que gerou a Revolução de 30, com o assassinato de João Pessoa. Né? Mas olha aqui, nós estamos falando aqui de teatro, mas... Antônio do teatro. A frase do Danilo, que é essencial, né? É que a cultura e a educação são duas facetas de uma mesma moeda. De uma mesma moeda. Completa. De uma mesma moeda. Aí ele já juntou a moeda, né? O Danilo. Na realidade, né, Zé, há uma tendência, às vezes, de algumas pessoas de separar como se fosse educação uma coisa, cultura outra, não tendo nada a ver uma coisa com outra. Ora, nós não teremos cultura se não tivermos educação e vice-versa.
E a educação é uma parte, se você considerar a cultura mais do que simplesmente a questão das artes, mas a cultura como o pertencimento, como identidade, como participação, como envolvimento, como a capacidade do ser humano de entender o mundo à sua volta, de se comunicar com o mundo à sua volta, com as pessoas. A cultura vai além da questão pura e simplesmente das artes. A arte é importantíssimo, talvez seja a parte da cultura mais elevada, mais nobre, que trabalha com o simbólico, trabalha com aquilo que representa de maneira muito especial e com beleza, e com grande capacidade de comunicação, como, por exemplo, a poesia, né? Que é o uso da palavra de uma maneira absolutamente inovadora, trazendo significados novos para aquela palavra que muitas vezes é prosaica, não quer dizer nada isoladamente. Então, isso é cultura, vai além, e é a cultura das artes. Mas é cultura também lidar com a poesia, aprender a ler, para aprender a se envolver com isso, para ter essa capacidade de poder entender o mundo à sua volta. Então, nesse sentido, cultura e educação são duas facetas de uma mesma realidade, duas faces da mesma moeda. Por quê? Porque estamos falando da mesma coisa. Não há educação sem cultura e vice-versa. E nós necessitamos ter no nosso país essa ideia clara, mesmo que tenha dois ministérios para poder desenvolver as questões ligadas à cultura das artes de maneira própria, é importantíssimo que o Ministério da Educação também tenha um papel fundamental na formação e na preparação das pessoas se tornarem mais capazes de entender o mundo, então, de serem culturalmente mais desenvolvidos. De fato, o Brasil teve o cuidado de, na época do início, ter criado a cultura, o Ministério da Cultura, junto com a Educação. Tanto que até hoje a gente fala MEC, Ministério da Educação e Cultura, quando já deixou de ser Ministério da Educação e Cultura há muito tempo. Né? Por quê? Porque tem um outro que cuida exclusivamente da cultura. Isso, se de um lado permitiu recursos, meios, atenções e energias voltadas para o mundo da cultura, nesse sentido da cultura das artes, sobretudo, de outro lado, dificultou um pouco esse entendimento, na medida em que separou. Uma coisa, outra coisa é outra, como se fosse antagônico. Não, eu não vou dar dinheiro para a cultura, eu preciso dar dinheiro para a educação. Coisa, nós estamos falando a mesma coisa. E se faz educação, inclusive através da cultura também. Né? E se desenvolve a cultura através da educação. Por que eu digo isso? Porque é a educação que prepara o indivíduo para, inclusive, usufruir mais plenamente da cultura. Né? Ter acesso à leitura, ter acesso ao teatro, à música, à dança, às artes visuais, ter acesso a tudo isso que nós chamamos de cultura. Então, nesse sentido, eu acho que realmente há uma necessidade de um entendimento mais claro na administração nossa como tal, mas há necessidade também de que se entenda a cultura como um meio, um universo, um lugar onde, inserindo-se, você está desenvolvendo a educação também. A educação através do teatro, a educação através da reflexão, a educação através do comportamento, da convivência, do dia a dia. Por isso, nossos centros culturais e sociais e esportivos têm uma presença tão significativa na nossa cidade e o SESC tem essa proposta no país inteiro, de norte a sul. Danilo Santos de Miranda, aí nós começamos conversando sobre o vestido de noiva do Antunes, e aí eu não podia deixar de lembrar que o Antunes fez uma coisa revolucionária quando ele juntou as peças Sete Gatinhas, Mesmo Asfalto, Álbum de Família e Toda Nudez Será Castigada, no Nelson Rodrigues, O Eterno Retorno, que eu vi no Teatro São Pedro. O Retorno. No Teatro São Pedro, antes da sua fase pré-SESC. E no SESC ele fez a Nova Velha História, ou coisa parecida, o nome é mais ou menos, que era também exatamente esse tipo de
Se não me engano, ele Junção, lançou aí, Sete Gatos. lançou a Julia Gunn também, né? Acho que no álbum de No Romeu família. e Julieta e no no Macunaíma, ela está lá também. Ele Uhum. lançou a Julinha com um grupo de atrizes e atores que estão até hoje aí. O próprio Kaká, que você mencionou, antes dele o Marquinho, depois dele o Marcos, que é um rapaz que estava na Globo até há pouco tempo também, que fazia Grande Família, se não me engano, era um personagem aí do, Ô, Danilo, do- e aí, você sabe que eu assisti recentemente o espetáculo à altura, né, do Sesc, o espetáculo do Sesc, Ah, que é a conciliação com Ariano Suassuna, que foi o espetáculo Suassuna, o Alto do Reino do Sol, com o texto do Braulio Tavares, música do canções do Chico César e a direção do Luiz Carlos Vasconcelos, eu que foi, vi que foi montado o no alto, como é que chamava? O alto o Alto do do, Reino do Sol de Ariano do Suassuna. Sol com um grupo do Rio de Janeiro, Um grupo do chamado Rio, a Barca do Mundo Encantado, um nome assim bem poético é, também, é, abriu um festival nosso em São José do Rio Preto. Sucesso extraordinário. Música do Chico com a direção do Luiz Carlos, isso mesmo. tudo Viva da a Paraíba. Paraíba! Né? Ó, tudo da Paraíba. Chico César, de Catolé do Rocha, Luiz Carlos Vasconcelos, se eu não me engano, de João Pessoa, e Braulio Tavares, meu amigo de infância, de Campina Grande, filho do Nilo Tavares, meu companheiro no Ah, Diário da ele Urban. é de Campina Grande, eu não É, um sabia. Nada a espetáculo ver. belíssimo, belíssimo. E aí você Viva se reconcilia. Aí Paraíba! o Sesc reconciliou post-mortem, Ariano O Suassuna Anci- e Antunes Filho, dois Exato. gênios do teatro brasileiro. Antônio Filho. Eles já estavam reconciliados, porque no final da vida do nosso querido Suassuna, ele dava palestras de muito conteúdo, muito divertidas, e falava da sua experiência, do seu trabalho, e fez uma palestra uma vez no Teatro Anchieta. Antônio estava no último andar, lá, no oitavo andar, ensaiando, e ele fez lá embaixo. E eu convenci o Antunes de, junto comigo, descermos até o bastidor ali, antes do Suassuna entrar, e os dois se abraçaram, se cumprimentaram e se reconciliaram, e em seguida foi feito a Pedra do Reino, coisa que ele estava resistente de fazer qualquer coisa do Suassuna, né? Tanto que naquela série que ele começou no Sesc, que eram 4 peças, ele fez só 3, porque essa não. Quaderna, que era o personagem do Pedra do Reino, É, ele é. não pôde fazer, o nome seria Quaderna. O Antunes tinha um pouco isso, né, de pegar uma peça, por exemplo, sei lá, a peça da. Vou te dar um exemplo. Posso te dar um exemplo? Ele Ah, pegou, por exemplo, ele montou o Guimarães Rosa, na Áurea Verde de Augusto Matraga, inserindo textos do Grande Sertão Veredas e outros textos de é Guimarães isso. Rosa. Não é isso? É verdade, ele misturava bem. Ele fez o Trono de Sangue do Shakespeare, que chamava Trono de Sangue, mas era Macbeth, baseado em Macbeth. Mas ele não pôs o nome Macbeth, ele botou o nome Trono de Sangue, né? Porque Trono ali de tem Sangue, sangueira para tudo quanto o é lado. Luiz Melo, não é isso? Trono de Sangue, Era o Luiz Melo, né? O ator. com Luiz Melo e com uma menina chamada Samantha, que depois não continuou. E teve Vereda da Salvação com o nosso Vereda da querido Salvação de Jorge de Andrade, Jorge com André. Raul Cortez. Raul Com Raul Cortez. Cortez. Foi no Anchieta também, não foi? Aí também teve uma conciliação muito interessante, porque os diretores, às vezes, têm uma Umas ação, pinimbas. às vezes, um Pinimbas. pouco, umas pinimas, umas ações um pouco impositivas ali, os atores, às vezes, têm uma dificuldade, né? E o Raul era um que tinha essa coisa um pouquinho, mas Orlando superou isso de uma maneira brilhante. Hoje nós temos 3 teatros importantes em São Paulo, quer dizer, temos muitos outros.
temos o nome do Paulo Rotran no Teatro de Pinheiros, temos o nome Antunes Filho no Teatro da Vila Mariana, e vamos ter agora o Teatro Raul Cortez, que pertence à Federação do Comércio e será passado para o SESC também, Teatro Raul Cortez. Então, os três estão bem homenageados com Foi um teatros. prazer enorme conversar com o meu amigo Danilo Santos de Obrigado. Miranda. Obrigado. Infelizmente, nós não temos nos encontrado O tempo é tanto limitado. na padaria Tá bom, Aracaju, mas estamos aqui nos Tá encontrando certo. Vamos lá. por uma boa Voltarei missão. à padaria. Eu espero que o Freixo veja esse programa e veja o massacre de cultura que o SESC está dando, e sabendo tudo isso, ele desista dessa idiotice que está propondo Tá bom. para tomar dinheiro de quem está fazendo um trabalho digno e sério. Muito obrigado, Danilo. É uma honra falar com você, um prazer enorme a você. trazer Muito você obrigado aqui para a minha você, sala. E nós vamos voltar a conversar aí qualquer dia desse, num momento mais ameno. Tá bom? Abraço grande. Tudo de bom. Abraço. Obrigado.